Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando por aqui para a realização de mais uma transmissão pela qual eu sempre creio que serve para edificar a nossa vida espiritual. Meditando aqui numa palavra, senti direção do nosso Deus de compartilhar com todos os interessados pelas coisas de Deus, principalmente a palavra, para que também, como eu, possam ser edificados. O Senhor nos mostra aqui, no livro do profeta Daniel, capítulo 6, algo extremamente interessante e que serve para nós imitar a fé de Daniel. Imitar aquele momento de fé do rei Dário. É interessante pensar um pouquinho nessa questão, porque não sei qual é a tua e a de muitos outros, quais sejam as situações adversas que possam estar gerando qualquer instabilidade emocional e psicológica. Então, acho interessante dividir com você, compartilhar com você, um pequenino versículo que vem nos mostrar um resultado satisfatório, que eu quero classificar como otimismo. Otimismo diante da adversidade. Quero ler com você. Capítulo 6 de Daniel, apenas o versículo 16, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Palavras proferidas pelo rei, o qual mandou que selecionassem 120 homens para que estivessem na presidência do reino. E separa, para conduzir esses homens, 3 príncipes. Príncipes estes, entre os quais Daniel seria um, e sobre também os demais príncipes, e sobre os 120 presidentes. Isto causou-lhe alguns descontentamentos, principalmente com aqueles selecionados para serem presidentes do reino. O interessante, é bom trazer para os nossos dias, que sempre que houver
homens e mulheres com o coração fielmente sincero a Deus, haverá muitos adversários. Até mesmo no nosso contexto cristão. Ali estavam aqueles que estariam no comando do reino junto com Daniel. E aí você veja que hoje não é diferente. Se você é aquele ou aquela que está sempre fazendo alguma coisa em prol, em benefício do reino de Deus, aqueles que nada querem fazer se levantam contra você. E se levantam ferozmente, querendo ver você fora do contexto. Tem pessoas que ele não para pensar quão difícil é ganhar uma alma. E quão fácil é jogar ela para fora da casa de Deus. Irmãos, estamos vivendo hoje uma geração de pessoas religiosas dentro da casa de Deus, mas pouquíssimas convertidas verdadeiramente a Deus. É pessoas ciumentas, pessoas invejosas, pessoas preguiçosas, que nunca tem tempo para Deus, tem tempo para tudo no mundo, menos para Deus. Mas quando elas encontram alguém na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, elas são as primeiras a se levantarem contra aqueles que fielmente desejam viver uma vida agradável a Deus. Era o caso de Daniel. Daniel era sincero. Daniel era um santo de Deus. Daniel, ele possuía virtudes do Espírito de Deus na vida dele. E por essa razão ele tinha visões de Deus, ele tinha revelações divinas. Ele tinha o dom de discernir sonhos, de interpretar sonhos. E tudo isso inquietou, incomodou, fez com que os inimigos de Deus se levantassem contra ele. É interessante que em nossos dias, todos aqueles que se levantam contra os verdadeiros servos de Deus, busquem em Deus um arrependimento, para não contraírem para si as maldições que aqueles contraíram para si mesmo. Daniel tomou conhecimento de que eles fizeram uma trama contra Daniel. Eles procuraram no contexto prático da vida de Daniel e não acharam nada que pudessem condená-lo, que pudesse tirá-lo daquele contexto administrativo aprovado pelo rei. Então eles pensaram, vamos procurar na lei do seu Deus. E aí inventaram, levaram para o rei assinou o decreto. Tem muita gente tentando buscar ocasiões contra você que fielmente serve ao Senhor. De repente você nem imagina se está na vizinhança, se está onde você congrega,
se está em meio os familiares, porque a verdade é essa. Você não imagina, você não espera, mas o fato de você praticar fidelidade incondicional a Deus, você já ganha inimigos até mesmo dentro da própria casa. Então, meu amado, minha amada irmã, ore mais, busque mais, faça como Daniel. Daniel, ele ouviu acerca do decreto. Daniel poderia ter se acovardado, ter recuado, mas ele não. Daniel sabia quem era o Deus que ele estava crendo. Daniel sabia que acima do rei, acima do decreto assinado, existe o Deus vivo, que é Deus de justiça, que é Deus que atua em favor daqueles que a eles são fiel. Então, cuidado. Se você é dinâmico, prazerosamente atuante nas coisas de Deus, persevera na oração. Fique firme na sua atividade espiritual. Vá toda hora, todos os dias, tapando as brechas e vá fazendo a obra do Senhor confiantemente, crendo unicamente em Deus. Porque Deus até permite os adversários se levantarem, mas Deus é infinitamente fiel para dar livramentos àqueles que o temem. Quando trouxeram o edito e maliciosamente fizeram com que o rei Dário assinasse, e quando o rei lê o decreto, ele percebe a injustiça, a maledicência inserida naquele negócio. E ele ficou penalizado de Daniel. Mas o rei sabia quem era Daniel. O rei sabia quem era o Deus de Daniel. E o rei empenha uma palavra contundentemente legítima, verdadeira. O rei profere a Daniel uma palavra: o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Palavras do rei Dário para Daniel. Meu irmão, minha irmã, não sei o que você está passando. Não sei quais são as condições adversas que você está vivendo. Mas eu faço minhas essas palavras do rei Dário e profetizo elas para a tua vida. O Deus a quem continuamente serves, ele te livrará. Ele te dará vitória. Tão somente creia, como Daniel pôde crer. A palavra de Deus vem nos mostrar que Daniel foi lançado. Há, irmãos, uns sensacionalistas por aí que apregoam que, uma vez com Deus, tudo certo. Nada de mal vai te acontecer.
Meu amigo ouvinte da palavra de Deus, isso não é verdade. Pode até ser verdade em algumas circunstâncias, aprovendo a Deus querer te livrar. Mas todo aquele que serve a Deus, ele tem riscos do maligno se levantar contra ele, usando pessoas que pertencem ao maligno. Porque é o prazer do maligno atacar servos de Deus que sejam fiéis a Deus. Eles atacam-se uns aos outros, mas quando se trata de atacar homem de Deus e mulher de Deus, o prazer é maior. Até porque eles estão numa vida perdida. E eles olham para nós, eles têm até inveja. Porque eles sabem que a paz de Deus, ela reina em nosso coração. Então, de tudo o que eles puderem, eles irão fazer para tentar desestabilizar a nossa fé. Mas Deus é fiel para nos dar força, para nos dar graça, para ter misericórdia de nós e nos fortalecer para que consigamos dar a volta por cima e cantar o hino da vitória. Daniel foi lançado lá na cova. Deus não poderia ter livrado Daniel da cova? Deus não poderia ter usado o rei Dário para criar subsídios que pudessem isentar Daniel de ser lançado na cova? A Bíblia nos diz que para Deus nada é impossível. Mas Deus mandou trazer Daniel. Permitiu ele ser lançado na cova. Mas Daniel declarou, quando o rei, que olha só, além de proferir uma palavra otimista para Daniel, o rei proibiu que levassem música para ele, que levassem comida. O rei jejuou a noite toda, na expectativa de quando ele fosse chamar Daniel, Daniel estivesse vivo e protegido por Deus. E não foi diferente. Olha só, irmãos. O rei tomou a iniciativa que muitos servos de Deus não são preparados para tomar. O rei resolveu jejuar a partir daquele momento que Daniel é lançado na cova. Mas o rei colheu um resultado bem satisfatório. Daniel creu piamente na palavra do rei, porque Daniel, ele sabia em quem ele estava crendo. E a Bíblia diz que Daniel passou a noite, porque o rei chegou ao amanhecer, no fim da madrugada. E o rei pergunta: Daniel, Daniel, porventura o Deus a quem continuamente serves pôde livrar-te da boca dos leões? Eu imagino até
Daniel fazendo um suspense. Um leve momento de silêncio. E é claro que para o rei Dário foi preocupante. Se assim fez Daniel. Mas em dado momento, Daniel abre a boca e brada: ó rei, vives para sempre. O Deus que eu sirvo fechou a boca dos leões, porque foi achado em mim inocência. E quanto a ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. E o rei manda tirar a Daniel da cova dos leões. Olhou para Daniel, e Daniel não sofrera dano algum. Uma coisa me chama muito a atenção. Quando Deus manda, até leões famintos obedecem e jejuam também. Assim faz o Senhor com a tua vida. Aqueles que lançaram a Daniel tiveram que ouvir o decreto, que ninguém se dobrasse a qualquer outro Deus, senão o Deus de Daniel. O nome do Senhor foi glorificado, é glorificado até hoje, com a vida prática de glorificação a Deus, como assim fez Daniel. Não temas as lutas, não temamos as aflições, mas glorifiquem a Deus. Está doendo, eu creio, mas a vitória será infinitamente maior do que o peso das aflições que você vive hoje. Creia nessa palavra. Creio que Deus me deu o privilégio de transmitir essa palavra, porque sabe Deus onde fazê-la chegar para abençoar a tua vida. Que Deus nos abençoe abundantemente com a sua presença e a sua bênção de paz, de alegria, de amor e de fé. Fé esta que possa nos fazer subsistir a qualquer adversidade. Porque se o nosso coração teme a Deus e propomos em nosso coração uma fé imbatível, com certeza Deus abençoa e nos mantém firmados unicamente nele, para que por ele, nele e para ele, as nossas vidas venha glorificá-lo na beleza da sua santidade. Que Deus te abençoe, a ti, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Fiquemos todos na paz do Senhor.